com você no nosso quarto dia aqui de carnaval, Satifolia, bloquinho do Satifolia, aqui com você, diretamente de São Paulo, a gente fazendo todas as teses, aliás, treinando todas as teses que vão cair na sua prova do dia 24, tá? Daqui a pouquinho eu vou interagir com vocês aqui, que meu celular estava sem bateria, e aí eu vou interagir com vocês aqui no chat. Lembrando que o desafio de ontem, vai ter desafio hoje? Eu não sei. Muita gente fazendo desafio de forma apressada. E eu preciso dizer uma coisa para você. Olha, passa na OAB não é quem faz primeiro. Passa na OAB é quem faz correto. Então ontem, não sei quem foi, não me lembro mais, também não interessa. Mas ontem uma aluna, na hora que eu encerrei a transmissão, não deram 5 minutos, a criatura, pum, coloca lá no meu Instagram do Stories, pá, a tese. Tio, dá uma olhada, cara. Assim, eu sei que você sabe fazer. Inclusive, você tinha feito a tese do dia anterior, o desafio do dia anterior, que foi o mais difícil, que foi da equiparação salarial. Você fez. O problema é que as pessoas acham que quem mandar primeiro ganha, quem mandar por último é a mulher do padre, vai casar com a onça, vai casar com a onça, vai ser... Cara, não existe isso. Passa quem faz correto e não quem faz primeiro. São 5 horas de prova e eu preciso que você use as 5 horas de prova. Claro que se você não treinar, se você não souber desenvolver as teses no padrão da FGV, é óbvio que você não vai conseguir terminar a prova a tempo. Ontem, inclusive, teve uma aluna que mandou umas teses, rapaz, não sei que já foi aquilo não. Olha, onde ela aprendeu, eu não sei, mas se ela pagou para aprender aquilo, se ela tirou o dinheiro do bolso para aprender a desenvolver daquele jeito, rapaz, ela está sendo enganada, viu? Ela está sendo enganada porque numa simples tese de reintegração com antecipação em tutela, a criatura fez umas 4 ou 5 coisas diferentes. Eu não sei nem reproduzir aqui para vocês, entendeu? Então ficou um negócio muito difícil, muito diferente. Então o que eu vi foi muita gente desenvolvendo das teses sem ler o capítulo de estabilidade, sem ler o capítulo de antecipação em tutela, sem ler o capítulo de reintegração. Se você fizer isso com você, não tem problema, a escolha é sua. Agora, você vai levar uma rasteira da FGV. A FGV ela não brinca. Eu vou dizer de novo, a FGV ela não quer saber se você está doente, ela não quer saber se você cuida de pessoas doentes, ela não quer saber se você é sozinho, sozinha, ou se tem muita gente na sua casa que lhe atrapalha os estudos, ela não quer saber se você fez uma péssima faculdade porque a faculdade não prestava, ou porque você trabalha manhã e noite, e aí chegava já, manhã e tarde à noite, chegava cansado na faculdade e não absorvia nada. Ela não quer saber se você odiava ou odeia direito, como eu. Ela não quer saber. O critério dela é objetivo, 40 pontos na primeira fase, 6 pontos na segunda fase. Então não interessa, ó, o seu problema, eu sei que é chato, parece uma coisa insensível, mas o seu problema para a FGV não interessa. Interessa para mim, se você quiser conversar comigo, mas sem perturbar a minha transmissão. Porque assim, você tem que entender, as minhas transmissões ao vivo são as minhas aulas. Então ali é a minha sala de aula. E a minha sala de aula ninguém perturba. Tio, por que ninguém perturba a sua sala de aula? Ninguém perturba a minha sala de aula, porque é de lá que eu tiro o meu sustento e minha família. Então quando você perturba a minha sala de aula, você está tentando atrapalhar o meu sustento e minha família. E a minha resposta não vai ser agradável, entendeu? Então para que a gente tenha assim toda, né, uma convivência pacífica até o dia 24, respeitem a sala de aula, que com certeza a nossa convivência vai ser maravilhosa. Você vai entender tudo e a sua nota vai ser no mínimo 6 no dia da prova de segunda fase do AB. Mas se você de alguma forma perturbar, né, o bom andamento da aula, você pode querendo causar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer nada disso. Quando no privado você me disse que está sem acesso ao curso. Se você quer causar, vá causar no outro canto, noutra freguesia, no outro local, entendeu? Mas na minha sala de aula, não. Porque quem quer causar na minha sala de aula não é bem-vindo. É a mesma coisa se eu quisesse perturbar
o ambiente da sua casa. Se eu quisesse perturbar uma festa sua familiar, se eu quisesse perturbar a paz do seu lar, você também não iria gostar, não é verdade? Então, peço a vocês que se comportem, peço a vocês que são futuros advogados, que tenham um comportamento de advogados, né? Comportamentos que não são padrão de advogados, eles não serão tolerados, nem por mim, muito menos pela FGV. Então, acabado isso, boa noite, boa noite, boa noite, né? Tô vendo muita gente aqui, tô vendo o Joséildo se escondeu esses dias, a Silvânia Leite, o Edinaldo Vicente, o Marcelo Rebouças, a Sueli Barreto, o Pedro Ferreira, a Valdirene, o Fernando Bernardo, o Ricardo Pereira, o Emerson, a Silva Bertólio, que deve ser irmã, né, de uma outra aluna minha também, que é Bertólio, que passou tanto na primeira quanto na segunda fase do OAB, o Gleidson Moto, o Aristóteles Querido, a Aparecida Lessa, a Valdenez, a Valzinha, que é do interior do Ceará, tinha desaparecido. Boa noite, Valzinha. Jair Cerqueira, Heraldo Souza, como é que vocês estão todos? Tudo bem, né? Tudo tranquilo? Nosso cuidado, hoje é o último dia do carnaval, hoje é o nosso quarto grito de carnaval, o quarto dia do Bloquinho Sat, mas não quer dizer que amanhã a gente não possa estar aqui com você. Aliás, amanhã vai ser diferente. Hoje a gente vai matar as duas últimas teses do Shibata Módulo 1. E amanhã eu vou ensinar você a resolver aquelas 4 questões subjetivas sem saber trabalho nem processo de trabalho. Eu vou lhe ensinar a ler, eu vou lhe ensinar a compreender, eu vou lhe ensinar a pesquisar e, finalmente, eu vou lhe ensinar a responder aquelas 4 questões subjetivas, sem você precisar saber trabalho nem processo de trabalho. A única coisa que você precisa ter são 2, na verdade, as 2 únicas coisas, tá? Uma é o livro de súmulas, que eu não vou usar esse livro de súmulas amanhã, muito embora esse livro de súmulas resolva 75% das questões, muito embora esse livro de súmulas resolva 3 das 4 questões, mas como nem todo mundo ainda adquiriu o livro de súmulas, nem todo mundo ainda recebeu o livro de súmulas, eu vou usar a sua CLT. Então amanhã dê um jeito de você ter uma CLT na mão, de preferência organizada do Renato Saraiva ou da Ariana, pode ser do CEISC, pode ser do meu curso, pode, desde que seja uma CLT organizada e com o índice remissivo por assuntos em que você possa realmente fazer a pesquisa. Tá chorando, minha filha? Tranquilo? Perfeito, beleza? Então vamos lá. Tio vai colocar aqui no slide mais a câmera, tá? Eu peço a vocês também, 99 pessoas ao vivo. Eu peço a você que compartilhe essa live. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essas lives, desde a semana passada, a terça, a quarta, a quinta-feira, foram gratuitas. Sábado de carnaval, domingo, segunda, hoje, tudo gratuito. Amanhã vai ser o último dia gratuito, entendeu? Então, a partir de quinta-feira, sexta-feira e final de semana, até o final do curso, não haverá mais transmissão gratuita. Então, a sua chance de adquirir o nosso curso, que vai lhe aprovar, com certeza, no dia 24 de abril, é agora. O nosso curso de segunda fase, ele é uma assinatura até a sua aprovação. Sendo atualizado a cada exame, a gente não reaproveita a aula, a gente não recanta, mas tio, houve mudança na legislação da segunda fase, do 33 para o 34, não. Trabalhista que importe para a sua prova de segunda fase, não. Tio, então todo o curso do 33 serve para o 34? Serve. O senhor vai reaproveitar as aulas? Não, porque o meu compromisso com você, o meu contrato com você é um curso novo de segunda fase a cada edição de OAB. A mesma coisa acontece com a primeira fase
Também, curso regular mais questões. Toda edição de OAB é um curso novo, sempre vai ter atualizações. Então você não tem que se preocupar com requentar, com vídeos que ficam quebrados no meio, com vídeos que tem, claro, uma vez ou outra, o sinal de internet está ruim, aí o vídeo trava, né, o áudio não sai direitinho. Aí eu peço a você paciência, porque são aulas gravadas ao vivo, mas via de regra nós temos 99% de perfeição nas nossas transmissões. Tranquilo? Pronto, bora pra cá. A gente vai começar de novo a ver, né, esse negócio. Deixa eu te colocar aqui, né, o slide, tá? Esse negocinho aqui da fórmula mágica. Muita gente ontem, eu me pergunto, será que essa pessoa, né, mandou para mim a tese, mandou só por mandar? Será que essa pessoa estava assistindo realmente as nossas aulas? Porque o que pareceu ontem é que várias pessoas que interagiram comigo lá no Stories, as pessoas vieram de outro planeta, vieram de outro mundo, de outra galáxia, eu não sei nem de onde vieram, porque uma pessoa que manda, né, uma simples tese de reintegração, com umas 20 a 25 linhas, meu amigo, me perdoe, mas essa pessoa está totalmente fora da realidade. Tio, e qual é a minha realidade no momento? A sua realidade no momento se chama Fundação Getúlio Vargas, se chama FGV, tá? Então lembrando que a nossa fórmula mágica, ela não quer dizer que ela é a correta, ela é a mais certa. Não, ela pode não ser a mais correta, ela não pode ser a mais certa, mas eu garanto a você que isso aqui é 100% mentira. É 101% do padrão FGV. É exatamente assim, utilizando a fórmula mágica, que você vai conseguir atingir o padrão da FGV para o desenvolvimento das suas teses e, consequentemente, a sua aprovação. É que, né, o empregador fez de errado. Lembrando que esse primeiro gatilho mental, ele não é transcrito na prova. E daí, aí você diz o direito, você diz o que é que o empregado tem direito e você explica. É exatamente isso que é o fundamento fático jurídico, o nosso FFJ. Pelo que requer, lembrando que pelo que requer é o julgamento procedente da ação ou do pedido. Isso aqui é só no final. E nos termos de, aí você menciona a súmula, OJ, o dispositivo de lei ou da Constituição Federal, tá? A gente vai brincar agora com a primeira tese, que foi a tese de reintegração. Né? A gente vai ter uma aula sobre reintegração. Muito embora a gente ainda vá ter uma aula sobre reintegração, se você fez aquilo que eu pedi, que foi ler o capítulo sobre reintegração, ler o capítulo sobre estabilidade, ler o capítulo sobre antecipação e tutela, você vai rir da minha aula sobre reintegração. Mas, pelo que eu vi, 99% das pessoas que mandaram a tese para mim, essas pessoas não leram o capítulo de reintegração, tu entendeu? Então, as pessoas fizeram a tese? Fizeram. Muitas delas atingiram 100% o padrão da FGV, mas para que você você se sinta mais confortável, mais confiante para a sua prova, é necessário que você leia os capítulos. Então, o problema de vocês não é falta de conhecimento. Eu digo isso lá da primeira fase da OAB. Quem passa 5 anos na faculdade tem todo o conhecimento de passar na primeira fase da OAB. Quem passa 5 anos na faculdade tem todo o conhecimento de passar na segunda fase da OAB. Só que esse conhecimento seu está no subconsciente. E você precisa, durante a prova, de gatilhos para que aquele conhecimento que está no seu subconsciente, ele saia, venha para o seu consciente e, consequentemente, para o gabarito. Acontece que esses gatilhos você só consegue ver comigo. Existe toda uma fórmula na primeira fase e na segunda fase para que você possa enxergar esses gatilhos para tirar todo o conhecimento que você adquiriu durante a faculdade, sendo ela bem feita ou mal feita, para ser aprovado
tanto na primeira quanto na segunda fase da OAB. Tanto isso é verdade, que muitos de vocês devem ter acompanhado o meu curso SAT e comparado com outros cursos. Qual foi o curso que mais postou aprovação? O SAT. Qual foi o curso que postou mais notas altas? O SAT. Qual é o curso que sempre aprova na segunda fase do OAB com a maior nota do Brasil? É o SAT. E você pode fazer isso simplesmente comparando as minhas postagens das notas dos alunos que enviam para mim com aquelas que são enviadas para outros cursos. São poucos os alunos que enviam as notas para os outros cursos. Por quê? Porque nem todos eles conseguiram a nossa aprovação. Pode ser que o nosso curso não seja o mais famoso, pode ser que o nosso curso não seja o da modinha, pode ser que você tenha conhecido o curso sem querer, né? De repente ele apareceu para você no Facebook, de repente ele apareceu para você no Instagram, de repente ele apareceu para você no YouTube. Será que isso não é uma mensagem do além? Será que isso não é uma mensagem divina? Do nada apareceu o meu curso para você. Aí eu pergunto, do nada, você nem sabia quem eu era, nem sabia quem era SAT, do nada, meu curso aparece para você. Se você não entender que isso é um sinal, aí, meu amigo, realmente você não está querendo ser aprovado na OAB este ano ainda. Ai, mas você tem 2023, 2029, 2059, 2099, aí fica a seu critério. Tranquilo? Vamos lá. Parar de conversa fiada, colocar aqui a nossa, cadê aqui, hein, minha canetinha? Colocar aqui a nossa canetinha para o vermelho. A galera aqui tá doida, já 109 pessoas ao vivo. SAT é o melhor do Brasil, SAT é o melhor curso. Pois é, não é o melhor curso porque eu digo, porque todo mundo fala isso. O seu filho é sempre mais bonito, mais inteligente. A sua mulher é sempre mais maravilhosa, muito mais inteligente, mais cheirosa. Você é sempre mais gostoso. Mas eu consigo provar que as maiores notas do Brasil são nossas. Eu consigo provar que as maiores aprovações no Brasil são nossas. Muito embora não sejamos o curso da modinha, embora não sejamos o curso famosinho. Não me interessa fama, não me interessa moda. O que me interessa é aprovar você agora no 34. Vamos lá. Teses de estabilidade e reintegração. Aí você teria que ter lido o capítulo de estabilidade, você teria que ter lido o capítulo de reintegração e, consequentemente, o de antecipação de tutela, né? Consequentemente, né, o de antecipação em tutela. Bora lá. Que é trabalhador portador de deficiência, empresa com mais de 100 empregados e que foi demitido sem justa causa. Ressalte que o empregador ainda não contratou substituto para o empregado, tá? Olha o que é que vai acontecer. Vai acontecer que quando você lê o capítulo sobre estabilidade, reintegração, antecipação em tutela, você vai se deparar com um tópico dentro desse capítulo do portador de deficiência, Marcelo Barata. Eu sei que você está aí, Marcelo, né? Eu sei que você está aí. Você hoje me disse que esse empregado ele tinha estabilidade e é falso, meu filho. Inclusive eu começo, né? O tópico desse capítulo dizendo que esses empregados portadores de deficiência eles não têm qualquer tipo de estabilidade. Tio, se eles não têm, qualquer tipo de estabilidade, por que é que eles são reintegrados? Eles são reintegrados exatamente porque a lei condicionou a demissão deles a um fato. Qual foi o fato a que a lei condicionou a demissão desses empregados? Ser contratado um substituto portador de deficiência. É a mesma coisa de lá no curso eu chegar para a Aline e dizer assim: Aline, você está grávida? Não. Aline, você está acidentada ao trabalho? Não. Você é cipeira? Não. Você é dirigente sindical? Não. Aline, você tem estabilidade? Não. Então ela não tem estabilidade, não tem direito de ser reintegrada. Mas aí, eu gosto tanto da Aline, eu gosto tanto do trabalho da Aline, que eu digo assim: Aline,
eu gosto tanto de você, que eu só vou despedir você quando a vaca tossir. Que é isso, Alexandre? Tô falando sério, grave. Pode gravar nossa conversa. Só vou demitir... Isso aqui é mentira, pelo amor de Deus. Só vou demitir você quando a vaca tossir. Aí, pá, a Aline trabalha e tal. A Aline começa a errar os slides. Nunca errou um slide na vida. A Aline começa a errar os slides. Errou um, errou dois, só se abrindo aqui. Errou um, errou dois, errou cinco. Aline, ela, diga, Alexandre. Aline, você está despedida. Rapaz, o que é que a Aline vai perguntar? Alexandre, a vaca tossiu. Por quê? Porque eu condicionei, eu subordinei a demissão da Aline à tossida da vaca. Enquanto a vaca não tossir, eu não posso demitir. A Aline tem estabilidade? Nenhuma, mas a sua demissão foi condicionada a um certo fato. E o fato é exatamente... Obrigado, Marilei. Obrigado, Marielle vive, né, amor? Obrigado, Marilei. Elizabeth Sidolski, Amanda Carla, Antenor Teixeira, aqui do Ceará. A Amanda Carla já caiu na prova, né? Quer dizer, a lei condicionou a demissão a um fato. Enquanto aquele fato não acontecer, tá? Enquanto aquele fato não acontecer, você não pode ser demitido. É a mesma coisa que existe no artigo 93 da Lei 8.213/91. E nós vimos aqui essa semana, né, que o artigo 659, incisos 9 e 10 da CLT, eles prevêem antecipação de tutela para duas situações. Situação número 1, estabilidade. Situação número 2, reintegração. Mas, tio, o senhor acabou de dizer que isso aqui não é estabilidade. Opa, reintegração não, pessoal, perdão. Deixa eu ajeitar aqui. É transferência, né? Transferência do empregado. Uma situação número 1, né? Situação número 1, perdão. Situação número 1, reintegração. E situação número 2, transferência. Eu sei que o 659 da CLT, tá? O 659 da CLT, ele fala da reintegração do dirigente sindical que é estável, mas não me interessa a estabilidade. O que me interessa é a reintegração. Tenha o caboclo estabilidade ou não. Então, em se tratando de reintegração ou se tratando de transferência, aí você vai mencionar a liminar em antecipação de tutela, né? Você vai mencionar a liminar em antecipação de tutela. O que foi que o empregador fez de errado? Demitiu o empregado, tá? O que foi que o empregador fez de errado? Demitiu o empregado. Mão na cintura de ovo, Joséildo. E daí? O reclamante tem direito de ser reintegrado. Por quê? Cara, o fundamento fático jurídico está aqui, porque é portador de deficiência, é empresa com mais de 100 empregados, e o empregador ainda não contratou empregado substituto para o demitido. Cara, o fundamento fático jurídico está no enunciado da questão. E você pode ficar triste, você pode ficar chateado, mas eu vou ter que falar a verdade. Se você não conseguir usar a fórmula mágica, se você não conseguir pegar o enunciado da questão, que a FGV ela vai lhe dar de bandeja, a FGV ela vai lhe dar de graça, amigão, eu acho que fica difícil até você advogar, entendeu? Porque a prova mais fácil da sua vida, a peça mais fácil da sua vida é essa peça da OAB. Olha aqui, pessoal, olha só como é que funciona esse negócio de antecipação em tutela. Então, cara, é só um pouquinho de boa vontade de ler os capítulos, boa vontade de assistir aos vídeos, já assistir, boa vontade de assistir de novo aos vídeos e absorver a fórmula mágica, tá? Porque é só uma questão, não se trata de inteligência, não se trata de mestrado, doutorado, nada. É uma questão de boa vontade. Todo mundo pode ter boa vontade, com ou sem estudo,
todo mundo pode ter boa vontade. Então vamos lá. Né? O reclamante tem direito de ser reintegrado e a gente vai aprender isso aqui depois, tá? Depois a gente vai aprender isso na aula específica, vamos aprender isso aqui e receber os salários do afastamento por ser portador de deficiência, a empresa ter mais de 100 empregados e o empregador não ter contratado o substituto. Ó, cara, tu não precisa, e aí eu vi isso hoje com uma aluna cujo nome eu não me lembro. Teve uma aluna hoje que ela inventou palavras. Olha, você não precisa inventar palavras. O fundamento fático-jurídico é exatamente você pegar, né, o que está no enunciado da questão e acomodar a fórmula mágica. Aí uma aluna hoje disse assim, ao invés de ela ter dito o empregador ainda não contratou substituto, você sabe o que ela disse, né? O empregado foi demitido, né? O empregado foi demitido, né? Como foi, meu Deus do céu? O empregado foi demitido antes. O empregado foi demitido. Opa. O empregado, espera aí, deixa eu ajeitar aqui. Pronto. O empregado foi demitido antes do empregador. Olha só. O empregado foi demitido antes do empregador contratar substituto. Amor, me diga uma coisa. Se eu digo para você que o empregado foi demitido antes do empregador contratar um substituto, quer dizer que o empregador já contratou ou ainda vai contratar? Já contratou. A Monique tá nem prestando atenção. A Monique, ela tá vendo os stories dela e ela respondeu antes de contratar. O que ela disse aqui, do jeito que ela disse, o empregador demitiu e depois contratou um substituto. A questão não diz isso, porque se o empregador demitiu hoje, não contratou substituto, tá? Presta atenção. O empregador demitiu hoje, não contratou substituto. Contrata o substituto amanhã, o empregado não tem mais direito de ser reintegrado. Então a criatura inventou palavras. Quando ela inventou palavras, ela disse, antes do empregador contratar substituto, quer dizer o quê? Depois o empregador contratou. E a questão disse que o empregador ainda não contratou. Cara, é a prova mais fácil do mundo. Você não precisa utilizar sinônimos, você não precisa nem pensar, nem raciocinar. Aí quer dizer, quando é para raciocinar, você não raciocina. Quando eu digo para não raciocinar, aí você começa a inventar, tá? Você começa a inventar, perfeito? Então vamos lá, ó. Reclamante tem direito, bora aqui voltar. Reclamante de ser reintegrado, né, receber o salário de afastamento, por ser portador de deficiência. Se quiser colocar, né, porque a empresa tem mais de 100 empregados, e o empregador não contratou substituto, pelo que requer. Praticamente todo mundo esqueceu isso daqui, né? Praticamente todo mundo esqueceu isso daqui. Eu já tinha falado, a reintegração liminar em antecipação de tutela provisória, menciona o 93, parágrafo 1º da Lei 8.203/91 e o 300, parágrafo 2º do CPC. Então, pai professor, eu fiz tudo, eu só esqueci a reintegração e o dispositivo. Pronto. Aí você a tese vale 0,50. Aí você não colocou a reintegração, menos 0,10. Você não colocou o 300, parágrafo 2º do CPC, menos 0,10. Aí quando você tirar na prova 5,80, não ache ruim, tá? Difícil achar o fundamento. Amanda, é difícil achar o fundamento? Aí vou ter que falar, minha filha, para quem não leu o capítulo, né? Se você não leu o capítulo de reintegração, se você não leu o capítulo de antecipação em tutela, não fica difícil não, minha filha, fica impossível, viu? Não fica difícil não, fica impossível, tá certo? Então, enquanto vocês estiverem nessa preguiça, nesse marasmo que vocês foram acostumados durante 5 anos na faculdade, a sua aprovação na OAB
ela vai ficar cada vez mais difícil, tá? Então, quando a pessoa diz, né, que é difícil achar o fundamento, então realmente a pessoa deixou bem claro: eu não li, o senhor pediu para ler e eu não li, e aí por isso que eu estou achando difícil. É tipo um jornal que tinha aqui no Ceará, era a Tribuna do Ceará. Tu gosta da Tribuna? Não, eu só leio o Povo. Tu já leu a Tribuna? Não. Como é que tu não lê a Tribuna do Ceará? Até esse jornal até faliu já. Como é que tu diz que não gosta de ler a Tribuna do Ceará se tu nunca leu a Tribuna do Ceará? Era um negócio assim meio sem lógica, né? E aí o prejudicado foi a Tribuna. Nesse caso aqui, o prejudicado vai ser o quê? Vai ser você, né? O prejudicado vai ser você, perfeito? Vamos lá. Que foi admitido aos serviços da empresa, olha só, que foi admitido ao serviço da empresa dor de cabeça para a função de auxiliar de chatice. O empregado, a fim de dar mais dor de cabeça ao empregador, era o último a chegar na empresa, mas em compensação era o primeiro a sair. Não mais suportando a situação, demitiu sumariamente o empregado por justa causa. E é claro que é sim justa causa, e essa justa causa aqui é o que, tiozinho? Essa justa causa é desídia, né? Essa justa causa é desídia. Pode, meu filho. Se a lei disser o que a gente acabou de ver, você pode usar. Eu tenho certeza que você sabe ler. Não sabe ler? Se você, ao ler o artigo 36, parágrafo 1º, né, da lei 3298/99 e o parágrafo 1º do artigo 36 da lei 3298/99 disser exatamente o que a gente acabou de ver, pode. Né? Agora, se você não sabe ler e quer colocar qualquer dispositivo, aí fica muito complicado. Mas é claro que você sabe ler. Então, se você está me perguntando se esse dispositivo cabe, é porque você leu o dispositivo, você é uma pessoa que fez 5 anos de direito e você sabe se ele vai se adequar ao caso concreto ou não. Né? Se ele se adequar ao caso concreto, você usa. Se ele não se adequar, se ele não resolver o caso concreto em seus detalhes, aí o meu filho não usa, tá certo? Né? Vocês são bacharéis, daqui a pouco advogados, eu tenho certeza que vocês sabem ler um dispositivo de lei, né? Um dispositivo de lei, né? E colocar, claro, tio, cabe o 600 aqui, meu filho, cabe sim, tá? Se você quiser colocar o 659 aí, à vontade, tá? Então vamos lá. Não mais suportando a situação, demitiu sumariamente o empregado por justa causa. E a justa causa é a desídia. Sabe-se que o regulamento interno de empresa... Tio, o que é o regulamento interno de empresa? O regulamento interno de empresa são as normas internas da empresa. Gostei da atitude, Paulo Sérgio. Essa atitude que é sem mimimi, que é sem frescura, que é sem coitadismo, essa sua atitude é de quem vai passar na OAB. Quem se sente, né, constrangido, humilhado, vilipendiado, estrompado pelas besteiras que eu falo em sala de aula, realmente esse comportamento, ele não é condizente com o comportamento de advogado. Eu já falei para vocês, advogado é cabra macho. Advogado tem que ser muito macho. E quando eu falo que advogado tem que ser muito macho, não tem nada a ver com gênero. A minha mulher é altamente feminina e ela é macho. De uma forma que quando eu estava doente e não pude trabalhar direito, ela assumiu a casa e sustentou a casa. Foi ou não foi, amor? Pronto. E para quem conhece minha mulher, bem miudinha, bem maguinha, toda feminina, ela é mais do que macho, tá? Então macho aqui não tem nada a ver com gênero. E essa história, Monique, eu falo sempre para eles, viu? Eu falo sempre para eles. Então, sabe o que é o regulamento de empresa, tá? Né? Sabe o que é o regulamento de empresa? Regulamento interno, que são as normas internas da empresa, prevê a apuração da falta grave. Qual foi a falta grave? Desídia. E eu estou dizendo para você
que o empregado cometeu falta grave mediante sindicância interna. Acontece que o empregador demitiu sumariamente o empregado, ou seja, olhou para a cara do empregado e disse: empregado, você está despedido. Foi o que eu fiz, patrão, porque ele nunca faz nada. Foi o que eu fiz, patrão. Você foi desidioso, era o primeiro a era o último a chegar, o primeiro a sair, né? Você é muito chato, enchendo o saco. Pronto, tá? Então, o empregador demitiu sumariamente, só que o empregador não podia demitir sumariamente o empregado. Tio, por que é que o empregador não podia demitir sumariamente o empregado? Pelo regulamento interno de empresa, diz que mesmo que o empregado cometa falta grave, tem que haver apuração mediante sindicância interna. Houve sindicância interna? Não. Cuidado. O regulamento de empresa, as normas internas da empresa, condicionaram a demissão do empregado por justa causa à sindicância interna. Há um fato. Não aconteceu o fato, não pode demitir o empregado. Ele tem estabilidade? Não tem estabilidade. Mas a sua demissão estava condicionada à sindicância. Não houve sindicância, demissão é nula, ele pode ser reintegrado. E aí, a tese, mesma coisa. Ó, foi o que o empregador fez de errado. Demitiu o empregado. Mão na cintura de ovo e diga. Mão na cintura de ovo e diga. E daí? E daí que o reclamante... Digo direito. E daí que o reclamante tem direito de ser reintegrado e receber os salários do afastamento. Vamos lá. Por quê? Explique, pelo amor de Deus, explique. O fundamento fático jurídico. Porque a sua conduta ou falta grave, isso aqui você usa conduta ou falta grave, tá? Ou um ou dois. A conduta ou falta grave não foi apurada mediante sindicância interna a que se obrigou a empresa. Pelo que requer, pelo amor de Deus, teve reintegração, tem que ter antecipação em tutela. Pelo que requer a reintegração liminar e antecipação em tutela provisória, entre parênteses, tutela de urgência. Tio, olha, ele poderia ser suspenso. Hilda, o que é que tem a ver aqui a suspensão? Hilda é a segunda vez, Hilda. Hilda é a segunda vez, minha filha. O que é que tem a ver suspensão com a questão? Me diga. Me diga aí, Hilda. É o que eu preciso que você me fale, Hilda, que pode ser que o erro seja meu. Se o erro for meu, eu vou corrigir. Entendeu? Mas eu não quero acreditar que é a segunda vez, Hilda Félix, que você está criando dados numa questão. Repito, o que é que tem a ver, como se diz aqui no Ceará, o fiofó com as calças? O que é que tem a ver o cu com as calças, Hilda? Nada. Aqui é demissão. Tem nada a ver com suspensão, pelo amor de Deus. Nos termos da súmula 77, artigo 300, parágrafo 2º do CPC. Hilda Félix, se você inventar mais um dado, eu vou no Espírito Santo, eu vou lá em Vila Velha puxar as suas orelhas e colocar um chiclete no seu cabelo, como minha mulher colocou um chiclete no cabelo dela, tá? Tranquilo? Perfeito, Hilda? 3. Não, Hilda, enlouqueci, você ficou doida total, né? Você pirou de vez, né? Giraldosal, minha filha, Giraldosal, né? 3, bora para 3, o Joséildo só se abrindo, ô menino malino esse Joséildo. 3, que registrou, presta atenção, mundiça, que registrou sua candidatura ao cargo de direção sindical no dia 1/4/2009. O que foi que aconteceu no dia 1/4/2009? Ele registrou a candidatura ao cargo de dirigente sindical. 2 semanas depois, o empregador demitiu o empregado sem justa causa. Valha-me Deus do céu, que negócio estranho. Por quê? Porque todo mundo sabe que a estabilidade do dirigente sindical é desde o registro da candidatura e, caso eleito, até 1 ano após o término do mandato. O empregado registrou a candidatura. Ele tem estabilidade? Sim, ele tem estabilidade. Aí a questão diz que o empregador demitiu o empregado sem justa causa. Aí você fica, tem um negócio errado aí. O meu amigo Jaimilton Teixeira, aqui da Paraíba,
começou a contar, essa justa causa, começando a contar a partir daí o aviso prévio indenizado. Não se esqueça, seja trabalhado ou seja indenizado, de novo, não se esqueça, seja trabalhado ou seja indenizado, aviso prévio é tempo de serviço para todos os efeitos. Indignado, o empregado argumentou que ele, empregado, havia registrado a candidatura e, portanto, seria estável, o que é correto, porque ele tem estabilidade a partir do registro da candidatura. O empregador, por sua vez, deixou claro que não houve por parte do sindicato qualquer comunicação. Querido. Aí é que tem um detalhe. Qual é o detalhe? O detalhe é que quando o empregado registra a candidatura, tá, ao cargo de direção ou representação sindical, da data do registro, o sindicato tem um prazo de 24 horas para comunicar o registro. Se da data do registro, dentro de 24 horas, o sindicato comunicar, ele continua com estabilidade. Agora, se registrou a candidatura 24 horas, faça chuva ou faça sol, 24 horas do registro, ele tem estabilidade. Acabaram-se as 24 horas. O empregador não fez qualquer comunicação, tá? O empregado tem uma aguinha, não, né? O empregador não fez qualquer comunicação, ele não tem estabilidade. Aí foi o que aconteceu. Se não houve, quando o empregado registrou a candidatura, estabilidade. Dentro de 24 horas, estabilidade. Só que acabada as 24 horas, o empregador era para ter feito a comunicação do registro. Obrigado, amor. O empregador, você que é mulher, você que é mulher de verdade, mulher maravilhosa. O empregado, acabadas as 24 horas, o empregador era para ter feito a comunicação do registro. Se ele tivesse feito a comunicação do registro, ele continuava com estabilidade. Mas, acabadas as 24 horas, não houve qualquer comunicação, disse a questão. Se não houve qualquer comunicação, acabou-se a estabilidade, ou acabou-se as 24 horas, ele não tem estabilidade. Beleza, só que a questão disse que ele foi demitido sem justa causa. E quando o empregado é demitido sem justa causa, começa a contar o aviso prévio. E o aviso prévio, seja trabalhado ou seja indenizado, o aviso prévio é tempo de serviço para todos os efeitos, tá? O aviso prévio, ele é tempo de serviço para todos os efeitos. Foi o que aconteceu. 3 semanas após a demissão, tá? 3 semanas após a demissão, recebe o empregador comunicação via e-mail do sindicato. Por que ele colocou 3 semanas? Ele colocou 3 semanas porque o aviso prévio, né? O aviso prévio é do mínimo 30 dias. 30 dias são aproximadamente 4 semanas. Moral da história, quando houve a comunicação durante o aviso prévio, tá? Ou quando houve a comunicação na 3ª semana, houve a comunicação durante o aviso prévio. E a comunicação que é feita, tá? A comunicação que é feita durante o aviso prévio, ela tem validade e dá para o empregado estabilidade. Moral da história, nesse caso, o empregado tem estabilidade. Ele tem estabilidade por quê? Porque ele registrou a candidatura durante o aviso prévio? Não. Note que durante o aviso prévio não houve o registro da candidatura. Se durante o aviso prévio tivesse tido o registro da candidatura, com certeza ele não teria estabilidade. Mas o que houve durante o aviso prévio não foi o registro. O registro já tinha sido feito antes. O que houve durante o aviso prévio foi uma mera comunicação do registro. E a comunicação do registro durante o aviso prévio, disse a Hilda Félix, súmula, obrigado, amor, se puder trazer outra, súmula
369, inciso T. Obrigado, amorzinho. Súmula, amanhã, quinta-feira, aniversário da Monique, hein, negada? Quinta-feira é o aniversário da Monique, ela já espalhou para todo mundo, viu? Já colocou, inclusive, no Instagram dela, tá? Então, súmula 369, inciso 1º, porque o que houve durante o aviso prévio não foi o registro. O que houve durante o aviso prévio foi a comunicação. Então, ele tem estabilidade. Obrigado, amorzinho. O que foi que o empregador fez de errado? O empregador... Você quer com gás? Isso? Sem. Eu li sem. Sem gás. O que foi que o empregador fez de errado? Demitiu o empregado. Mão na cintura de ovo. E daí? O empregado... Diga o direito dele. O empregado tem direito de ser reintegrado, né, com pagamento do salário de afastamento. Por quê? Porque ele tem estabilidade. Explique a estabilidade. Ele tem estabilidade porque houve a comunicação do registro durante o aviso prévio. Olha só. Olha só. Tudo que a gente falou, tudo que a gente treinou. É claro que nós estamos só brincando aqui. É óbvio que nós vamos ter aqui ainda, né, aula sobre estabilidade. Ó, o reclamante tem direito de ser reintegrado e receber os salários do afastamento por ser estável. Você disse o direito. Fundamento fático jurídico. Por quê? Uma vez que a comunicação do registro da sua candidatura ocorreu durante o aviso prévio ou na vigência do contrato de trabalho. O que você pode tirar isso? Você pode tirar tudo isso da súmula 369. E é claro, reintegração liminar e antecipação de tutela provisória, tutela de urgência. Você está notando que não interessa. Olha como a fórmula realmente é mágica, tá? Olha como a fórmula realmente é mágica. A fórmula é tão mágica que seja qual for o motivo da demissão, tu viu aqui, Monique, ó? A fórmula é tão mágica, Monique, que seja qual for, amor, o motivo da demissão, ela serve para todos os casos. Ela serve para exatamente todos os casos. Até quem nunca fez um dia sequer de direito consegue desenvolver a tese nos padrões OAB, FGV. Meu Deus, eu fiz 5 anos, por que eu não consigo? Porque você não quer. Porque a aprovação para você não é uma prioridade. Tu sabe qual é a sua prioridade? É reclamar. Você sabe qual é a sua prioridade? É se achar o coitado ou a coitada. Você sabe qual é a sua prioridade? É ser reprovado, porque você sendo reprovado, você é o coitadinho, aí a sua família vai ter pena de você. Diferente quando você for aprovado na OAB. Quando você for aprovado na OAB, a sua família vai cobrar de você o quê? Trabalho, né, amor? Trabalho, resultado. Só que você morre de preguiça. Você morre de preguiça de trabalhar, você morre de preguiça de estudar. Talvez seja por isso que você não quer passar na OAB. Porque realmente, na hora que... A minha mulher é advogada. É designer de moda e advogada. Na hora que você passou na OAB, Monique é de Crateús, estudava em Fortaleza. Na hora que a Monique passou na OAB, foi o que sua mãe disse. Volte para Crateús para trabalhar. E aí eu fiquei sem minha namorada, na época da namorada. Fiquei sem minha namorada, foi um cacete, uma briga medonha, né? Até hoje tem uns copos de faca na parede. Hã? Eu sei, amor, tô brincando aqui, só 2 meses de namoro. É porque, fazendo 2 meses de namoro, eu sei que eram só 2 meses de namoro. Mas eu fiquei chateado que ela teve que voltar pra Crateús, que são 350 quilômetros de Fortaleza, bicho. Eu queria minha mulher todo dia ali, minha namoradinha todo dia ali, né? 2 meses, né? O negócio ainda sendo fogo medonho, né? O negócio é de novidade, né? E aí eu tava sem minha mulher. Mas ela assumiu a responsabilidade e foi trabalhar, foi trabalhar. Mas muita gente não quer passar na OAB porque vai ter que trabalhar. Eu sei que trabalhar é ruim, viu? Não vou nem mentir, tá? 138 pessoas ao vivo. E continuamos, não somos o curso da modinha, não somos o curso, né, da famosinha, mas durante o carnaval nós fizemos as maiores lives do Brasil. Hoje, 38% acima da maior live dos outros cursos, tá? Foi mal, desculpa aí, não somos famosos, não somos os queridinhos, mas nós aprovamos e estamos aqui com você.
Questão 4, que foi admitida ao serviço da empresa Chupeta de Baleia Limitada na função. Agora, isso aqui, amor, tu tá rindo, mas isso aqui foi uma questão da FGV. O nome da chupeta de baleia era Joana. É uma questão da FGV da primeira fase, isso aqui. Da primeira fase, de verdade, né? Que foi admitida ao serviço da empresa Chupeta de Baleia Limitada, na função de vendedora de shakes para emagrecimento rápido. Acometida de uma doença alérgica rara, a empregada teve que tomar remédios à base de corticoide e acabou adquirindo um sobrepeso de 30 quilos. Se tiver a questão de verdade. E tu sabe, amor, quais são os alimentos que tem mais corticoide? Pizza, milkshake, hambúrgueres, cheeseburgers, batata frita com molho cheddar, batata frita com molho cheddar e bacon com ovos assados, panqueca, né, lasanha. Tudo isso tem muito corticoide, é um inferno, tá? E acabou adquirindo um sobrepeso de 30 quilos. A empresa, vendo que a empregada com 30 quilos a mais, questão da primeira fase da OAB, que eu transformei numa questão de segunda fase, a empresa, vendo que a empregada não mais fazia o perfil para vender os shakes mágicos de emagrecimento, a demitiu sem justa causa, pagando-lhe todas as verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias. Nesse caso aqui, meu povo, nesse caso aqui, você está diante de uma dispensa discriminatória. Como assim, professor, dispensa discriminatória? Porque o cara, exatamente, Ildinha, discriminação total, dispensa discriminatória, lei, meu amor, 9.029/95. A lei 9.029/95, ela veda, ela proíbe a dispensa discriminatória por motivo de raça, cor, sexo, né, situação familiar. Como assim situação familiar? Aqui na minha empresa, filhos de pais separados, de mãe solteira não trabalha, porque nós somos cristãos pela família. Pronto, né? Isso é uma discriminação, né, por situação familiar, tá? Situação familiar. Então, e questão ideológica, né? Vagabundo, comunista, tá? Bolsomínio, gado, vaca, tá? Então, por uma questão ideológica, política, você não pode dispensar o empregado por nenhuma questão discriminatória, qualquer que seja ela. Se você fizer isso, a dispensa é discriminatória, e a dispensa discriminatória é nula. Tem nada a ver com estabilidade. De novo, não tem nada a ver com estabilidade. Mas a lei proíbe aquele tipo de dispensa. Se a lei proibir aquele tipo de dispensa, a dispensa é nula e o caboclo tem estabilidade, tá? E o caboclo tem estabilidade. Foi o que o empregador fez de errado, demitiu o empregado. Foi o que o empregador fez de errado, discriminou o empregado. Mão na cintura de ovo, e daí? Digo direito. A reclamante, né, tem direito de ser reintegrada com o pagamento dos salários do afastamento. Olha só, a reclamante tem direito de ser reintegrada com o pagamento dos salários do afastamento. Por quê? Bem aqui parou, né? Aqui você disse o direito, ó. Aqui é o fundamento fático jurídico. Por quê? Porque a dispensa foi discriminatória, uma vez que foi demitida por ter engordado, ou porque ficou gorda, ou porque adquiriu sobrepeso, ou porque virou uma rolha de poço, uma chupeta de baleia, uma pimelosa, pelo que requer a reintegração liminar. Ela ficou igual o tio gordo, né? Rapaz, aqui em casa tem uma discriminação danada, viu? A Maria Clara olha pra mim e me chama de quê? Velho gordo, né? Liminar e antecipação de tutela provisória, urgência, artigo 4º, inciso 1º e 2º da Lei 8.029 e parágrafo 2º 300. A gente vai ver, hoje não, tá? Hoje não. A gente vai ver numa outra situação, que aqui nós teríamos duas teses, tá? Na vida real, nós, vamos lá,
Farias, a OJ 41 caberia? Eu vou perguntar a você. A OJ 41 fala de reintegração por dispensa discriminatória? Se a OJ 41 falar sobre reintegração, sobre dispensa discriminatória, cabe. Agora, cuidado, porque eu acho que a OJ 41 está cancelada, viu? Eu tenho quase certeza que ela está cancelada. E bem aí tem escrito bem grande, cancelada. Aí eu acho que você não deveria, né, usar nada cancelado, viu? Tá? É só uma dica que eu dou, tá? Exatamente, Valdirene. A gente vai ver numa outra oportunidade, tá? Que nesse caso aqui você teria que fazer também, né, uma tese sobre dano moral, tá? Você que teria que fazer uma tese, né, equiparada a acidente de trabalho. Pessoal, isso aqui fala acidente. Pessoal, a questão é sobre acidente de trabalho? Não. Né? A questão é sobre acidente de trabalho? Não. A questão é sobre doença do trabalho? Não. E por que você vai mencionar 41 OJ? O que é que tem a ver aqui acidente de trabalho? O que é que tem a ver aqui doenças de trabalho? Onde é que está dizendo na questão que a alergia dela decorre do trabalho? Me diga aí, meu filho, porque pode ser que eu esteja cego, doido, moco, surdo, mudo, né? Eu admito tudo isso, mas eu acho que a questão não diz isso, tá? Eu acho que ela não diz isso. Se a questão não fala nada disso, não sei por que é que você vai pegar a OJ 41, que inclusive, repito, eu acho que ela está cancelada. Perfeito? Então vamos lá. Dano moral. Aí a Valdirene falou assim, né? Dano moral, né? Dano moral, tá? Bem, eu sei, né? Eu sei que tem um danozinho moral aí. Ei, pessoal, será que vocês conseguem aqui fazer comigo dano moral, hein? Será que vocês conseguem fazer dano moral? Olha só, vamos usar a fórmula mágica. Vamos usar a fórmula mágica para desenvolver dano moral, tá? Vamos usar a fórmula mágica para desenvolver dano moral. O que foi que o empregador fez de errado? Humilhou a empregada. O que foi que o empregador fez de errado? Discriminou a empregada. O que foi que o empregador fez de errado? Cometeu ato ilícito. Bota a mão na cintura de ovo. Bota a mão na cintura de ovo e diga o direito. A reclamante, ela tem direito. Bora, pessoal, comigo, vamos. A reclamante, ela tem direito a quê? A reclamante tem direito, não é dano moral? A reclamante tem direito a uma indenização por dano moral, né? Indenização por dano moral, certo? No valor de R cifrão tracinho. Por quê? Porque a sua dispensa foi discriminatória. Explique a dispensa, porque ela foi demitida porque engordou 30 quilos. Aí pelo que se sentiu humilhada, ultrajada. O Marco Granja não. A Raísse Recamonde. Coloquei. Raísse, essa tua pergunta é muito boa, viu, Raísse? Essa tua pergunta, Raísse, é muito boa, tá? Coloquei que ela poderia requerer a indenização caso não se sentisse vontade de retornar ao emprego. Essa aqui é massa, Raíssa, a tua pergunta é boa. Raíssa, deixa eu te explicar uma coisa aqui, Raíssa. Olha que pergunta massa. Deixa eu te dizer, Raíssa, o artigo 6º da Constituição Federal, ele trata dos direitos sociais. Dentre os direitos sociais, Raíssa, dentre os direitos sociais, tá? Dentre os direitos sociais, existe o direito ao emprego, ao trabalho. Então, a presunção é que você sempre vai querer se empregar. A presunção é que você sempre vai querer estar trabalhando empregada, tá? Então, a regra geral, Raísse, é que nesse caso de dispensa discriminatória, Raísse, você peça a reintegração. Mas, tio, o artigo 4º, tio, né? O artigo 4º, inciso 2º, diz que se ela não quiser voltar, eu peço a indenização dobrada. Eu sei, Raísse, eu conheço a redação do artigo, mas a presunção, Raísse,
é que mesmo discriminatória, a presunção é que o empregado quer voltar, o empregado ser reintegrado. Mas tio, perguntou a Raísse, quando é que eu vou pedir a indenização dobrada? Quando a questão deixar bem claro, Raísse, e a questão tem que deixar muito claro, minha filha, quando a questão deixar bem claro que ele não quer mais voltar. E o ambiente de trabalho tornou-se insuportável. Ele não aguenta mais aquela pressão, não aguenta mais ver aquele empregador, não aguenta mais ver aquele gerente. Se ela voltar para o ambiente de trabalho, ela vai ficar com depressão, depressiva, vai morrer, entendeu? Pronto. A questão tem que dizer isso aí, tá bom, chuchuzinha? Perfeito? Pronto. Vocês viram, né? Fórmula mágica é mágica mesmo. Fórmula mágica, ela é mágica mesmo. Tio, por que é que a fórmula mágica, tio? Por que é que a fórmula mágica, ela é mágica? A fórmula mágica é mágica porque você tem vários tipos de reintegração. E você usa a mesma forma para você trabalhar todos os tipos de reintegração. E a gente viu aqui apenas um caso de reintegração com estabilidade. Todos os demais casos não tinham estabilidade e a fórmula foi a mesma, tá? Próxima. Teses de nulidade de dispensa. Nesse caso aqui, das teses de nulidade de dispensa, vocês eram para ter lido o capítulo, é o capítulo 2, inclusive, o capítulo sobre rescisão do contrato. Se você não leu o capítulo sobre rescisão do contrato, tá? Provavelmente, né? Se você não leu o capítulo sobre rescisão do contrato, muito provavelmente, né? Muito provavelmente vocês não vão saber resolver isso aqui. O Marco Granja, ele já é advogado. Ele foi meu aluno online da segunda fase do AB. Olha só o que é que o Marco Granja está dizendo. Pessoal, sigam à risca o que o tio fala. Não tem erro, sou prova disso. É aprovação na certa. Então, o que acontece? O pessoal que é novato, né, o caba né, não sabe às vezes fazer um ó com a quenga em direito. Muitas vezes o sujeito é um analfabeto jurídico. O cara quer teimar comigo, bicho. Não dá, cara, pra tu teimar comigo. O senhor é o dono da verdade. O senhor sabe tudo. É claro que eu não sou o dono da verdade. É claro que eu não sei tudo. Mas, meu amigo, pra você teimar comigo, você tem que ter bagagem. Pra você teimar comigo, você tem que ter pelo menos 22 anos de experiência em OAB. Você tem que ter pelo menos 36 anos de sala de aula. Tem que ter pelo menos 36 anos de magistério. Aí, se você tiver 22 anos de OAB e 36 anos de magistério, aí eu sento numa mesa com você para a gente discutir, com certeza, pau a pau, né? Tete a tete. Agora, se você não tem, meu amigo, né? Se você não tem, aí você querer discutir comigo, aí é assim, não é muito inteligente não, entendeu? E não sou eu que estou dizendo isso, é o Marco Granja, né? Nosso aluno, ex-aluno de segunda fase da OAB, que passou na OAB com honra, com magna cum laude, né? Com louvor, tranquilo? Então vamos lá. Se você não leu o capítulo 2, realmente você vai ter muita dificuldade de desenvolver as questões. Questão número 1, que quando de sua demissão estava grávida havia 2 meses e foi demitida pelo motivo de ter faltado ao trabalho para realizar exames médicos. Eu sei, que o Marco Granja e mais, no dia da prova, quando vi a peça, dava risada sozinho. Ainda ouvi o tio falando no meu ouvido. E realmente, né, teve um aluno aqui, ou foi aqui numa das nossas transmissões, ou foi lá no Instagram comentando, que ele disse que ele riu tanto na última prova, ele riu, olhou para a prova, começou a se abrir, porque tudo que eu tinha falado na revisão, nas aulas
estava tudo na prova, ele riu tão alto que o fiscal chamou a atenção dele. Eu sei que essa empregada grávida, ela tem direito de ser reintegrada. Eu não estou doido, não. Ela tem direito de ser reintegrada. Mas entenda, a empregada grávida, ela tem estabilidade, né? A empregada grávida, ela tem estabilidade? Sim. A empregada grávida, ela tem estabilidade. Mas acontece, obrigado Perlinha, não está cancelada, né meu amor? Mas ela não cabe mesmo assim. Vamos lá. A empregada grávida tem estabilidade? Tem. Essa é uma tese sobre estabilidade? Não. Essa é uma tese sobre a nulidade da dispensa sem justa causa. E eu quero que você preste atenção aqui para você não errar no dia 24 de abril. Vamos lá. A empregada grávida tem estabilidade? Tem. Só que se ela cometer falta grave, preste atenção, mundiça, se ela cometer falta grave, o simples fato de ela grávida cometer falta grave, ela será demitida, entendeu? E a questão está dizendo que o empregador a demitiu por justa causa, né? O empregador a demitiu por justa causa porque ela foi realizar vários exames médicos. Com certeza o empregador disse que era desídia no desempenho das funções. Se ela realmente, presta atenção, se ela realmente cometeu falta grave, ela não tem mais estabilidade, ela não vai ser reintegrada. Então você pode até pedir aqui a reintegração, mas antes de pedir a reintegração, você tem que bater na nulidade da dispensa. Por quê? Porque se a dispensa for válida, se ela realmente cometeu falta grave, esquece, ela não tem estabilidade. Então, nesse caso em particular, se você quisesse fazer duas teses, tese número 1, né? Tese número 1, nulidade da dispensa com justa causa. E a tese número 2 seria a tese da reintegração, porque ela teria estabilidade. Então, primeiro, você bate na nulidade da dispensa por justa causa, dizendo que ela não cometeu falta grave e por quê. E aí depois, na vida real, na prova, depois você poderia abrir uma tese de reintegração. Então, aqui a tese ela é direcionada, é na nulidade da dispensa com justa causa. Tio, né? Como é que eu resolvo isso? Cara, e eu queria... Perla, será que tu consegue achar aí, Perla? Eu acho que é o 392, Perla. Eu acho que é o parágrafo 2º da CLT. Olha aí, Perla. Né? Eu acho, Perla, olha aí, Perla, para mim, eu acho que o parágrafo 2º do 392 da CLT, se não é ele, é bem pertinho, ele vai dizer que a empregada gestante, olha a comédia, amor, a empregada gestante, ela pode faltar no mínimo 6 vezes para fazer exame. Se a empregada gestante pode faltar no mínimo 6 vezes para fazer exame, qual é o máximo? O ano todinho, né? O infinito. O máximo é o infinito. Mas não interessa, né? Não interessa. A lei diz que é no mínimo 6 meses e ponto final. Então ela pode faltar 6 vezes, 12 vezes, 14 vezes. Ela pode faltar 120 dias. Ela pode faltar 1000 vezes, tá? Desde que ela comprove, né, com atestado médico, né? Desde que ela comprove com atestado médico. Então, como ela faltou para realizar vários exames médicos, então ela não cometeu falta grave. Por que ela não cometeu falta grave? Porque ela estava dentro de um exercício regular de direito. A lei permite que ela falte. O que foi que o empregador fez de errado? Demitiu a danadinha por justa causa. O que foi que o empregador fez? Parágrafo 4º, né? Então vamos só ajeitar aqui que dá, né? 392, parágrafo 4º, né? 392, parágrafo 4º, obrigado, pessoal. Quem foi que falou aqui? Fala, João Paulo Mombaça, Ceará. João Paulo Mombaça. Vamos lá. 392, parágrafo 4º, inciso 2º. Foi o que o empregador fez de errado? Demitiu a empregada por justa causa. Mão na cintura de ovo, digo direito.
né? A reclamante tem direito, a reclamante não cometeu falta grave, né? Ou então, a reclamante tem direito a que a dispensa sem justa causa seja nula. Por quê? Porque ela não cometeu falta grave, entendeu? Não. Então a reclamante, digo direito, o direito dela é que ela não cometeu falta grave. Por quê? Porque ela pode faltar por no mínimo 6 vezes para realizar exames médicos durante a sua gravidez. É um exercício regular de direito, tá? Opa, errei aqui. Exercício regular de direito. Olha só. A reclamante tem direito à nulidade da dispensa com justa causa, ou então, ao reconhecimento da dispensa sem justa causa. Por quê? Porque não cometeu falta grave. Até aqui você diz, ó, até aqui você disse o direito, ó. Até aqui você disse o direito. Explique fundamento fático jurídico. Por quê? Porque tem direito de faltar ao trabalho para realizar, no mínimo, 6 exames durante a gestação. Aí você colocaria aqui o 392 e o 482 é da CLT, o letra E é desídia, ela não cometeu desídia, ela não cometeu falta grave, tá? Aí, na prova, você colocaria uma outra tese. Qual seria a outra tese? A tese da reintegração. Bora fazer, negada? Bora fazer, negada? Da reintegração. O que foi que o empregador fez de errado? Demitiu a empregada. Mão na cintura, digo direito. A empregada, a reclamante, tem direito de ser reintegrada porque tem estabilidade. Pois a época de sua demissão sem justa causa estava grávida havia 2 meses, né? Pelo que requer a reintegração liminar em antecipação de tutela de urgência, entre parênteses provisória, artigo 10, 2A do ADCT, né? Súmula 244, né? Do TST, tá? E artigo 300, parágrafo 2º do CPC. Tudo isso aí você já sabe fazer. Essa tese de reintegração, você já sabe fazer. Tio, eu não sei fazer a tese de reintegração. Sabe, amigão, aí realmente, aí você não quer aprender a andar não, né? Se você achar bom, né, ficar sentado, deitado, né, pedindo as coisas aos outros, faz isso pra mim, eu não consigo levantar, aí é problema seu, né? Eu não posso ir na sua casa, né, e puxar e colocar você em pé. Agora, se você quiser ficar de pé, se você quiser aprender a andar, tá? Pronto. O Carlos Eduardo Viana, eu coloquei que tinha direito à reintegração. Carlos Viana, ela tem direito à reintegração. Mas se lembra, o empregador disse que ela cometeu falta grave. E se ela realmente tivesse sido demitida por justa causa, ela não poderia ser reintegrada, né? Ela não poderia ser reintegrada. Tranquilo? Ela não poderia ser reintegrada. Então, preste atenção nas minhas explicações. Que foi demitida por justa causa do colégio no qual era professora, desídia no desempenho das funções, por ter faltado por 9 dias consecutivos logo após o seu casamento. Aí todo mundo sabe, né? Professora, profissão específica. Se professor é profissão específica, qual é a nossa técnica? Professor é profissão específica. Qual é a nossa técnica? Vai atrás de uma lei específica. Não tem uma lei, vai atrás de uma seção na CLT que fala sobre professor, tá? Não tem, vai atrás de uma súmula ou vai atrás de um OJ. Quem pesquisou, né, quem assistiu às aulas, quem leu aí, pesquisou, sabe que o artigo 320, qual é o parágrafo, hein, Mundiça? Hein, negado, hein, Perla? Qual é o parágrafo, hein, Valdirene? Hein, Edson? Vamos lá? Em João Paulo da Mombaça? Vamos lá, qual é garantido por lei? É o 320, parágrafo o quê, negada? Pelo amor de Deus.
Parágrafo o quê? Mas acho que é o segundo da CLT. Então você tem uma seção específica na CLT que fala sobre professor. E professor, quando casa, ele pode faltar por até 9, né? Ele pode faltar por até 9 dias, né? Por até 9 dias consecutivos. Deixa eu botar o computador para carregar. Toda vida eu tiro. Vai colocar aqui. Pronto, coloquei o computador para carregar. Ele não vai mais falhar, tranquilo? Foi o que o empregador fez de errado, demitiu a empregada. E daí, a reclamante, né, não cometeu falta grave. A reclamante tem direito à nulidade da dispensa por justa causa. Por quê? Porque não cometeu falta grave. A galera está dizendo aqui, né? O João Paulo está dizendo aqui que é o parágrafo 3º, né? Hoje eu não acertei um dispositivo, né, negando? Hoje eu tô ruim de buraco, viu? Não acertei um dispositivo, rapaz. Né? 320, parágrafo 3º da CLT. A reclamante tem direito à nulidade da dispensa por justa causa ou ao reconhecimento da dispensa sem justa causa. Por quê? Porque não cometeu falta grave. Agora você vai explicar, né? Até aqui você apenas disse o direito, né? Você apenas disse o direito. Agora é o fundamento fático. Por quê? Que como professora tem direito de faltar por 9 dias consecutivos por motivo, né, de casamento ou gala. Aí você menciona o 320, parágrafo 3º e o 42E da CLT para afirmando que não é desídia no desempenho das funções. Tio, eu preciso mencionar o 482E. Já que não é desídia, deixa eu lhe dizer, toda a vida, presta atenção. Olha o João Lesione, frescando aqui, é o vinho. Lesione, esse vinho aqui é gostoso, viu? Comprei aqui embaixo outro vinho português, só que esse aqui é Chirá, Turiga e Trincadeira. Essa aqui, aquele outro lá era só Trincadeira, né? Esse aqui é um blend, uma mistura de 3 vinhos. Aí o Lesione está dizendo aqui, é vinho. É verdade, Lesione, é o vinho mesmo. Senti sua falta ontem, viu, Lesione? Senti sua falta ontem. Onde é que você estava ontem? Você saiu no outro bloquinho, não foi, Lesione? Digo direito. Aí você diz, tá? A reclamante tem direito à nulidade de dispensa com justa causa, ou, né, você escolhe, ou reconhecer a dispensa sem justa causa porque não cometeu falta grave. Por quê? Aí faz o fundamento fático jurídico, já aprendemos a fazer. Próxima. Isso deixa eu dizer aqui. Só lembrando, a FGV, presta atenção, mundiça, a FGV, toda a vida que a FGV, ela quer que você diga que algo não é falta grave, você tem que mencionar aquela falta grave. Tem que colocar o 482, o inciso tal. O empregador disse que era ato de improbidade. Aí você disse que não é, coloca o 482E. O empregador disse que era incontinência de conduta. Você disse que não é, coloca o 482 também de bola. Então, sempre que você negar a falta grave, tá certo, Almir, não tá cancelada, Almir, a 41 OJ, mas ela não serve para aquele caso. Que aquele caso era dispensa discriminatória e a 41 OJ é sobre, né, doença do trabalho ou acidente do trabalho. Então não serve. Perfeito? Tranquilo? Pois é, eu senti sua falta, João Lesione, aí de Juazeiro do Norte. Tô vendo aí, né? Tô vendo aí. Então, olha só. Toda vida que você for negar a falta grave, repito, toda vida que você for negar a falta grave, tem que colocar o artigo da falta grave que você está negando, tá? Aí dentro, Lesione, deixa de ser frouxo, acaba desse de Juazeiro com frouxidão, parece que não é, que não é filho, que não é sobrinho do Padre Cícero, macho, mas é sobrinho que a gente fala, é afilhado do Padre Cícero, macho. Padre Cícero era cabra macho, Lesione. Padre Cícero era cabra macho, não tinha medo de nada não. Vamos lá. Bora pra cá. Questão 3, né? Questão 3. Que na função
de tanatopraxista. Que diabo é um tanatopraxista? Tanatopraxista é um maquiador de cadáveres, tá? Que na função de tanatopraxista, maquiador de cadáveres, foi despedida por justa causa, pois os clientes da funerária Você ao Próximo Limitada estavam reclamando que a tanatopraxia estava muito mal feita. Sabe-se que a empregada, por diversas vezes, informou ao empregador que os produtos fornecidos pela empresa estavam com prazo de validade há muito vencido. Lesiane, olha o que a Hilda está dizendo. A Hilda é macho, Lesiane. Tem que levar porrada, rapaz. Cuidado para que não apanhar da Hilda, eu e tu, viu? Vamos lá, ó. Então a criatura, ela era tanatopraxista, maquiadora de cadáver, e foi demitida por justa causa. Por quê? Porque os clientes da funerária Você ao Próximo Limitada estavam reclamando que a maquiagem nos cadáveres estava muito mal feita. Beleza. Tio, isso é falta grave? É, cara. Se você é contratado para maquiar o cadáver e deixar o cadáver bem bonitinho, e você deixa o cadáver mal maquiado, isso é desídia, isso é falta grave. Acontece que a questão não para aí, a questão continua. Sabe-se que a empregada, por diversas vezes, informou ao empregador que os produtos fornecidos pela empresa estavam com prazo de validade vencido. Aí eu pergunto, depois dessa informação aqui, de quem é a culpa de os cadáveres estarem sendo mal maquiados? Respondam para mim, mundiça. É do empregado ou do empregador, né? Jennifer Ayala, eu só vou responder perguntas que tenham a ver com o que eu estou explicando. Se não tiver a ver com o que eu estou explicando, eu não respondo. E aí todo mundo fica feliz no final, tá? Vamos lá, mundiça. De quem é? Tá mudo? Tá não, filho. Tá mudo não. Mudo é o cadáver que não fala, né? É do empregador, né? A culpa é do empregador, né? É da empresa, tá? A culpa é do empregador, perfeito? Então vamos lá. Olha só, que foi o que o empregador fez de errado? Demitiu a empregada por justa causa. Mão na cintura e explica. A reclamante tem direito à nulidade da dispensa com justa causa, ou então a reclamante tem direito ao reconhecimento da dispensa sem justa causa. Por quê? Porque ela não cometeu falta grave. Dizer, pessoal, que ela não cometeu falta grave, tá? Porque não cometeu falta grave, está no espelho de correção. Isso aqui tem que estar na sua resposta, tá? Isso aqui tem que estar na sua resposta. A reclamante tem direito à nulidade da dispensa com justa causa. Por quê? Porque não cometeu falta grave. Ou então, né? O reconhecimento da dispensa sem justa causa. Por quê? Porque não cometeu falta grave. Por quê? Explique. Porque por diversas vezes avisou o empregador que os produtos estavam vencidos. E aí, como o empregador disse que era desídia, e você está negando a desídia, você tem que mencionar o artigo da desídia, porque é assim que FGV quer. Porque minha mãe quis, porque minha mãe deixa. Minha filha, por que você com 3 anos de idade, você era Maria Clara? Minha filha, por que você com 3 anos de idade, você pegou os batons da sua mãe e borrou a cara? A Maria Clara olhou para não sei quem e disse que minha mãe deixa. Que minha mãe deixa, que minha mãe quer, porque a FGV quer, a FGV diz que é assim. Aí eu pergunto, quem faz a sua prova e corrige a sua prova é a FGV. Você vai teimar com ela? Não, né? Porque se você teimar com a FGV, você é uma coisa que começa com B e tem 5 letras, né? Se você teimar com a FGV, tá? Se você teimar com a FGV, você é uma coisa que começa com B e termina com O. E tem 5 letras. Então não é inteligente você teimar com a FGV. Se a FGV quer assim, você faz assim. Quando você for aprovado e estiver com a carteira na mão, aí você faz o que você quiser. Enquanto isso não acontecer, você faz o que a FGV quiser. Tá? FGV é de lascar, né? A FGV quiser.
Olha aí, macho. Tem um cabo aqui que é. Eu vou bater um print. Merece. É o sem mimimi. Olha aí. Eu vou escrever aqui. Eu sou teu fã, sem mimimi. Eu sou teu fã. O outro aqui é o da Becil. Trailer Becil, mas termina com O, menina. É Becil, né? É o pessoal de Minas Gerais que faz só mais as palavras. É Becil, né? Eu sou teu fã, sem mimimi. Adorei o sem mimimi, né? Sou fã dele já. Beleza? 145 pessoas ao vivo! 45% a mais que o resto da mundiça. Vamos lá. A última de hoje, que é empregado, esse aqui é lá de Crateús, amor. Esse restaurante aqui, Boião. Esse restaurante aqui é lá de Crateús. Que foi empregado no restaurante Sovaco de Cobra. Rapaz, o que a Monique fotografou de cobra foi, rapaz, tanto lá no nome daquilo? Tanto lá no zoológico como hoje no aquário, né? Tanto no zoológico como no aquário, né? A Monique fotografou muita cobra, muitas jiboias e pitons e anacondas, né? Que é empregado do restaurante Sovaco de Cobra e que seu sindicato de classe deflagrou greve de acordo com a lei. Então a greve era legítima, tá? A greve era 146, Lesione. Batemos o recorde. A greve era legítima. Por quê? Porque foi feito de acordo com a lei. O empregado, além de aderir à greve, tá? O empregado, além de aderir à greve, começou a colar cartazes nos flanelógrafos da empresa para que os demais trabalhadores soubessem da greve e pudesse ela aderir. Cara, pouca gente sabe, né? Pouca gente sabe. Mas o artigo 6º, tá? O artigo 6º da lei 7783/89, vamos lá. Pouca gente sabe. Mas o artigo 6º. Obrigado, Jânio. Aula show, parabéns, Itaipu, Rio Grande do Norte. Ei, Jânio, eu tive aí antes da primeira fase, foi um mês, né, amor? Tá, minha mulher me corrigiu aqui. Tá com uns 15 dias, 3 semanas, 15 dias que estive, eu, minha mulher e Maria Clara e Letícia, estivemos aí, Letícia, mentira que ela não foi não, né? Mas é bom mencionar. Estivemos aí em Natal, né? Fomos para Natal, fizemos um aulão na Universidade Potiguar, né? Na Unip, ou NP, ou é Unip, na Universidade Potiguar. Jenny Fayala, já curti a aula, tô amando. Obrigado, Chuchu. Quando for o caso, amor, aí a gente comenta esse novo decreto aí que você pediu, tá? Né? Aí a gente só vai comentar, Jennifer, aquilo que tem a ver com a aula, Chuchu. Porque senão fica um monte de informação desencontrada, tá? Então, pouca gente sabe que o artigo 6º da 7783/89, ele diz que o empregado ele pode divulgar o movimento paredista. Tio, o que é esse infeliz movimento paredista? Parede, mundiça. Parede é de parar. Parede é greve, tá? Movimento paredista, movimento grevista. Parede é de parar. Você parou de trabalhar. Então, muita gente sabe que os empregados grevistas, eles podem tranquilamente divulgar o movimento paredista. Eles podem divulgar a parede, podem divulgar a greve, colando, olha a merda, colando cartazes nas paredes da empresa. Por isso que quando tem greve, por exemplo, a greve mais famosa, a greve dos bancários, aí pode ver que tem um monte de cartazes colados nas paredes dos bancos, nas vitrines dos bancos. E aquilo é perfeitamente possível. O banco não pode mandar tirar. Se o banco mandar tirar, né? Se o banco mandar tirar aqueles cartazes, tá?
se o banco mandar tirar aqueles cartazes, o banco está cometendo uma atitude antigreve. E essa atitude antigreve, ela é punida por lei. A Joyce está dizendo aqui, Joyce Alves, tio, faz um aulão em São Paulo. Meu filho, minha filha, eu já estou em São Paulo, né? Inclusive, nossa transmissão está sendo agora de São Paulo. Daqui a pouquinho, o tio vai comer. Esse ano, eu já vou fazer aulões em outros municípios. Vou fazer aulão em Juazeiro. Te prepara, Lesione. Vou fazer aulão em Juazeiro. Vou fazer aulão em Sobral. Vou fazer aulão em Quixadá. Vou fazer aulão lá pela galera, né, de Iguatu, Limoeiro e Aracati. Vou fazer aulão em Natal, aulão em Mossoró. Quem sabe o tio também não faz um aulãozinho aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo, tá? Então pouca gente sabe que o empregado pode fazer isso. Aí, se o empregado fez isso, ele podia fazer exercício regular de direito. Só que o empregador não estudou comigo. O empregador não estudou com o SAT. O empregador não foi aluno do tio. O empregador, inconformado, entendeu que o empregado havia extrapolado os limites e o demitiu por justa causa. Não pode, que o empregado não extrapolou os limites. O empregado agiu dentro dos limites previstos em lei. O empregado cometeu falta grave? Não, porque o empregado podia, né, o empregado podia divulgar o movimento paredista. Tio vem para Vitória, Espírito Santo. Não se preocupe, Hilda. Estaremos em breve em todos os estados do Brasil, eu prometo. Até o final do ano que vem, a gente vai ter feito aí em quase todos os estados do Brasil aulão de primeira fase e aulão desse também, Kátia. No Rio de Janeiro também. Kátia, tu sabe o que eu mais gosto do Rio de Janeiro? Além da paisagem, né, das praias, eu vou te confessar. Mas não ri, tá? Não ri. Eu adoro aquele chamate com limão. Mas não é o chamate com limão, aquele industrializado, não. Eu gosto do chamate com limão, aquele que vem na torneirinha. Aquele que o cara, você bota o copo e o cara despeja na torneirinha. Eu acho aquilo altamente gostoso e saboroso. Nesse dia que eu vou pra praia, eu nem almoço. O dia todinho tomando aquele chá, né? Tomando aquele chá mate com limão, que não é o industrializado, tá? Que as pessoas dizem que tem até giardia, ameba, adoro. Amo giardia, amo a moeba proteus, tá? Tranquilo? Tio vai para todo canto, Rio de Janeiro, com certeza, né? Minas Gerais, tio vai para São Paulo, tio vai para o Espírito Santo, onde chamarem o tio vai, tá? Então o empregador, inconformado, entendeu que o empregado havia extrapolado os limites e demitiu. O empregado cometeu falta grave? Não cometeu falta grave, tá? Falo já, Dieguinho. O tio já foi lá no Ocabá, né? Lá no Ocabá, não foi, amor? Comemos o famoso sanduíche de pão com mortandela, a mortandela mais gostosa do Brasil, tá? Ocabá, tá? Ocabá. Então vamos lá. O empregado cometeu falta grave? Não. Foi o que o empregador fez de errado? Demitiu o empregado. Foi o que o empregador fez de errado? Demitiu o empregado por justa causa. Mão na cintura de ovo, e daí? O reclamante tem direito à nulidade de dispensa com justa causa, ou então, o reclamante tem direito ao reconhecimento da dispensa sem justa causa. Por quê? Porque não cometeu falta grave, né? Porque não cometeu falta grave. Cara, isso aqui tem que estar na tua prova. Se isso aqui não estiver na sua prova, você não pontua. Na tese da nulidade, tá? Na tese da nulidade da dispensa por justa causa, na tese da nulidade da dispensa por justa causa, se você não escrever, se você não colocar, se você não escrever, se você não colocar que ele não cometeu falta grave, você não pontua. O Gleidson Mato, o Mirim. Gleidson, eu passava muito por Umirim, Gleidson, e São Luís do Curu, quando eu tinha escritório em Sobral. Eu ia muito de carro para lá e passava por Umirim, Tururu, Umirim, né, e São Luís do Curu, tá? Aí, por que não cometeu falta grave? Por quê? Porque ele tem o direito de divulgar livremente a greve, colando cartazes
nos flanerógrafos da empresa. E aí, meu filho, eu só fiz repetir o que estava anunciado. Isso aqui é o fundamento fático e o fundamento jurídico, tá? É o fundamento fático e o fundamento jurídico. Deixa eu aparecer aqui para vocês, tá? Deixa eu aparecer. Bem, ó, nós hoje terminamos o módulo 1 do Shibata, tá? Nós hoje terminamos o módulo 1 do Shibata. Amanhã vai ser uma aula diferente. Tio, qual vai ser a aula de amanhã? Amanhã nós vamos fazer duas coisas. Uma, eu vou montar com vocês uma reclamação trabalhista, tá? Coisa número 1, eu vou montar com vocês uma reclamação. A aula amanhã vai demorar. Amanhã a gente quer ir para algum canto? Não, né, amor? Agora não quer mais não, né? Amanhã eu vou montar com vocês uma reclamação trabalhista. A aula vai demorar um pouquinho mais. 2, eu vou mostrar a vocês como é que vocês resolvem aquelas 4 questões subjetivas, tá? Como é que vocês resolvem aquelas 4 questões subjetivas, tá? 4 questões subjetivas, sem precisar saber trabalho e processo de trabalho. Ô, meu filho, sim, Gleidson, pode mencionar o 482 da CLT, porque ali não foi indisciplina, tá? Seria o 482 da CLT, que indisciplina, salvo engano, é o artigo H, 482H, que é indisciplina, me perdoe, o tio não colocou, você coloca aí, perfeito? Quem não é aluno do tio já sabe, nosso curso é uma assinatura até a aprovação, sendo atualizado a cada exame, é um único investimento que você faz, e não precisa mais comprar o curso de segunda fase, tá? Ele custa R$ 699 à vista, é o mais barato do mercado. Não, professor, tem um ali de 400, mas aquele de 400... ele não é até a aprovação. Então, se você não quiser ou não puder fazer o 34, se você ficar tentando até o 200º, 89º exame de ordem, ele vai estar lá à sua disposição, atualizado, sem aproveitamento de aula, tá certo? Tranquilo? Então, é o mais barato do mercado, R$ 699 à vista, R$ 699 à vista, vem até, ou 12 parcelas de R$ 70,18 no cartão. Então, me ajudem a divulgar o curso. Por quê? Quanto mais alunos comprarem um curso, mais o tio fica feliz, porque vai conseguir pagar as contas. E se eu conseguir pagar minhas contas, mais eu fico feliz para dar aula de graça para vocês, tá? Lembrando que amanhã é o último dia, amanhã é o último dia de aula aberta, amanhã é o último dia de aula gratuita. A partir de quinta-feira, as aulas são fechadas e exclusivas para quem comprou o curso, tranquilo? Não falte amanhã, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. Tio, de norte a sul, de leste a oeste, método Shibata para o Brasil. De leste a oeste, de norte a sul, lá veio o Shibata para aprovar você na OAB. Tranquilo? Perfeito? Beleza? Tchau. Hoje não tem desafio, amanhã a aula é diferente. Amanhã a aula é diferente. Tchau, tchau.